Oi, gente linda, tudo bem? Tô doida de saudade de vocês. Espero que vocês também tenham saudades da aula, né? Então eu resolvi gravar esse vídeo que vai ser curto, né, para fazer uma retrospectiva desse capítulo que a gente está finalizando e inserir algumas informações novas, algumas ideias novas que vão complementar essa nossa temática, tá? Então, eu vou voltar um pouquinho, né? Eu sei que na aula passada vocês já fizeram uma atividade sobre a queda do Muro de Berlim, mas ele foi o símbolo, o ponto final do fim da União Soviética, mas antes a gente tem que voltar um pouco e entender o porquê que a União Soviética acabou, né? Então, nós também falamos um pouco em aula que a situação, né, da população dentro da União Soviética não era uma situação confortável, era bem difícil, eles passavam, né, necessidades, fome, muitos viviam na miséria, existiam, né, campos de trabalho forçado e etc. Enfim, esse descontentamento era geral, praticamente geral dentro da população, né? A gente viu no Adeus Lenin que ainda tínhamos alguns defensores fervorosos do sistema socialista, né? Mas a maioria da população e a opinião pública era desfavorável. Aí nós tínhamos, né, o representante do governo da União Soviética que se chamava Mikhail Gorbachev. O Mikhail Gorbachev, ele ainda está vivo hoje, mas ele não faz mais parte do grupo, né, do governo, mas ele foi um cara muito importante para o fim da União Soviética, porque ele vai desenvolver dois pacotes, né, dois momentos de abertura do regime socialista para o capitalista. Então, primeiro, vai ser implantada a glasnost, que em russo quer dizer transparência, né? Essa medida, ela tinha como objetivo mostrar, né, a passagem para uma democracia, porque antes era um regime totalitário e agora, né, então seria um processo democrático e não mais uma ditadura, né? Então esse seria o objetivo da glasnost. E depois ele implementou a perestroika, que foi então o pacote econômico. Glasnost político, perestroika econômico. E aí, nesse pacote econômico era a transição também, né, da economia que antes era estatal para uma capitalista do mercado, né, enfim, aberto. E aí, nessa transformação, muitas multinacionais acabaram indo para a União Soviética, para a Rússia e para os outros países também que faziam parte, e também muita tecnologia ocidental foi comprada, né? O que antes nem se cogitava fazer. Imagina só comprar algo, por exemplo, da Microsoft para implementar, né, num país socialista, era inviável, né? Nem Coca-Cola eles tinham como é que ia ter algo da tecnologia. E aí esses passos foram sendo dados, acordos foram feitos com os Estados Unidos também para não diminuir a produção de bombas nucleares, de armas, enfim, quais sejam as que estavam sendo produzidas por eles. E aí entraram num acordo de que isso não deveria acontecer e que as duas potências iriam baixar a guarda, tá? Isso aconteceu em 1989, né? Em 1990, a Alemanha, né, virou uma só, o que antes eram duas, né, o leste e o oeste, o Oriente e o Ocidente passou a ser uma Alemanha só, e em 91 a União Soviética se desmembrou, se fragmentou, né, passou a ser 15 países independentes, e é importante destacar aqui que desses 15 países, 12 se uniram num bloco econômico chamado CI, que significa Comunidade dos Estados Independentes, e nesse bloco econômico, quem é o líder, né, a maior potência continua sendo a Rússia,
e os demais países, então, acabam tendo um papel secundário, mas de dependência dentro desse bloco. Um bloco econômico é um grupo de países que dependem, né, e que se ajudam em acordos comerciais internacionais, em posicionamentos, né, econômicos. E, só para finalizar, então, eram 15 países, 12 estão no bloco, 3 não estão, que é a Estônia, Letônia e Lituânia. Esses 3 países não fazem parte da CI, mas faziam parte da União Soviética. Tá? Então, o que antes eram 2 polos, o capitalista e o socialista, passou a ser multipolar. Né? Então, antes o que o mundo era dividido, que era um mundo bipolar, que nem a gente estudou, vocês já viram, já sabem o significado dos 2 polos, agora não tem mais o lado socialista e o lado capitalista. Então, nós temos um mundo todo praticamente capitalista, com algumas exceções, né? A gente vai ver mais adiante, como Cuba, né? Como Vietnã, Coreia do Norte, a China. Mas a gente tem, na questão de lideranças econômicas, diversos polos. Obviamente, os Estados Unidos, até agora, né? Vamos ver depois da crise do corona como que vai ficar, mas até então os Estados Unidos liderando o mercado mundial, em segundo lugar a China, mas nós temos o Japão, nós temos, né, os países da União Europeia, como a Alemanha, a França, a Inglaterra, que são países importantíssimos para a economia mundial. Então, é um mundo multipolar. Então, de bipolar, caiu o Muro de Berlim, passou a ser multipolar, certo? Muitos polos econômicos de influência, de vínculo econômico com o mundo todo, inclusive entre eles, né? Estados Unidos negocia com a China, que negocia com o Brasil negocia com a Europa com os Estados Unidos, e assim o mundo todo, tá? Então, agora que a gente já sabe toda essa história, a gente vai entender como se regionaliza o planeta, né? Então, a gente separou por sistemas, capitalista, socialista, estudou o histórico desse passar do tempo, e agora a gente vai ver alguns conceitos, né, de separação dos países nos dias de hoje. Então, o nosso livro traz primeiro países desenvolvidos e subdesenvolvidos. E dentre esse grupo dos países desenvolvidos e dos subdesenvolvidos, a gente tem diferenças bastante grandes. Então, primeiro, os países desenvolvidos são aqueles países que são considerados ricos, né? Que têm um IDH alto, ou seja, uma qualidade de vida muito boa, as pessoas vivem bem e vivem bastante. Nós temos investimento em tecnologia, em pesquisa, então grande parte do dinheiro empregado pelo governo vai para esses setores, né, de desenvolvimento de tecnologia. Pesquisa automaticamente, isso é exportado, é vendido para os outros países, né? E também nós temos uma presença bastante forte da indústria. Então, geralmente, países desenvolvidos têm uma grande quantidade de indústrias no seu território. Então, essas são as 3 características básicas de um país desenvolvido, né? Então, boa qualidade de vida, indústria e tecnologia e pesquisa. Por outro lado, a gente tem os países subdesenvolvidos, né? Sub quer dizer inferior, ainda não se desenvolveram, estão, né? Ou não, mas não são desenvolvidos. Estão no caminho ou não, mas não são desenvolvidos ainda. Já que aqui nós temos a indústria, aqui nós vamos ter o primeiro setor, a agricultura, a extração, né? Produtos primários. Se aqui a gente tem, né, produção de pesquisa e tecnologia, desse lado a gente vai ter a dependência dos desenvolvidos, né? Então, os países não têm dinheiro para desenvolver pesquisa nem tecnologia, acabam tendo que comprar, depender do outro país que tem dinheiro nisso, né? E primeiro e terceiro também, a qualidade de vida, que aqui nos países desenvolvidos é fantástica, ou, né, muito alta,
E aqui nós temos nos países subdesenvolvidos um IDH baixíssimo, uma qualidade de vida, né, com a expectativa de vida muito baixa, doenças, um sistema de saúde precário, um sistema de educação terrível, segurança nem se fala, né, problemas civis, problemas sanitários. E isso tudo, gente, está vinculado a, a, à história dos lugares, né? Os países não escolhem ser desenvolvidos e nem subdesenvolvidos. Hoje, no mundo, a gente tem essa configuração, a gente classifica, né, os países dessa forma, porque eles possuem características dessa maneira. Porém, eles não é questão de querer fazer parte ou, por que então a Etiópia não investe em tecnologia e começa a vender para os outros países? Gente, eles não têm dinheiro nem para comer, nem para fazer, né, o mínimo necessário. Com certeza eles não vão fazer, não vão aplicar esse dinheiro em tecnologia, porque não tem, né? Daí vocês vão me perguntar, e o Brasil? Tá onde? Né? O Brasil não é nem sub e nem desenvolvido. O Brasil, o México, a Argentina, o Chile, a África do Sul, né, são países que estão no meio do caminho, né? Eles são meio termo e são chamados países emergentes, que estão emergindo, que estão crescendo, estão subindo. Então, eles apresentam características de países subdesenvolvidos e também características de países desenvolvidos. Tá? Então, nós hoje, né, Brasil, nós somos um país que investe bastante na indústria, nós temos, né, bastante indústria, porém, em larga escala, produtos primários, que é o agropecuária, né? Então, cereais como a soja, o milho, o arroz, isso tudo ainda são produtos que são mais vendidos pelo Brasil, né? Tecnologia, primeira crise, né, que nós sofremos ali em 2016, o primeiro corte de investimento do governo foi na área da pesquisa, na área da tecnologia. Né? Então, de bolsas das universidades que existiam antes, que passaram a não existir mais, mas isso é provisório, esperamos, né? Então, dependemos da tecnologia importada. E o nosso IDH, vocês já sabem, está nas notícias dos nossos jornais, que a qualidade de vida aqui, embora no Brasil se viva bastante, não é homogênea, né? Não são todas as pessoas que têm acesso a uma boa educação, a uma boa saúde, né? A um bom sistema de saúde. Por mais que exista o SUS, nas grandes cidades ele não consegue dar conta, né, de toda a demanda. Mas ainda bem que tem, né? Então, esses, como o Brasil, são países emergentes, países em desenvolvimento, que têm características mistas, certo? Uma outra maneira de dividir o nosso planeta, né, os nossos países, se chama regionalização norte e sul. A regionalização norte e sul, por mais que ela tenha no nome os dois pontos cardeais, né, do norte e do sul, ela não vai ser uma linha que vai atravessar o nosso planeta na linha do Equador. Ela não vai ser o norte geográfico e o sul geográfico. Porque, como vocês podem ver aqui, a gente tem a Austrália e a Nova Zelândia, por exemplo, que são países que estão no sul geográfico, mas estão incluídos dentro do grupo dos países do norte. E isso acontece porque tanto a Austrália quanto a Nova Zelândia são países que são considerados países ricos, né? Países desenvolvidos. E aí a gente tem toda essa relação para fazer. Do norte, né, que estão acima, são países ricos, e os que estão abaixo são países pobres, certo? Essa divisão, né, a divisão norte e sul, ela tem problemas, justamente por isso ela coloca num saco, em dois sacos, né,
não é tudo farinha do mesmo saco. Os países que estão no sul e tanto os países que estão no norte, como os países do leste europeu, que a gente recém falou, não são países desenvolvidos, mas são incluídos nesse grupo. Os países do sul, por exemplo, o Brasil, ele não pode ser comparado com, com o Quênia, por exemplo, né? Nem o Chile com a Serra Leoa, né? Ou, enfim, nós temos diversas combinações para fazer, mas porque são realidades diferentes, são países diferentes, são estruturas diferentes, mas nessa divisão são colocadas juntas, certo? Então, a divisão Norte-Sul tem diversos problemas, e até porque, se vocês olharem, né, ali de novo no mapa, vocês vão ver que a América Latina toda está no sul, o continente africano todo está no sul, o Oriente Médio está no sul, né? Toda a parte da Ásia que não é o Japão nem a Rússia está no sul também. Então, a gente tem diversos problemas nessa questão, porque engloba duas realidades, sendo que é uma diversidade enorme de países e de situações. E, por último, a gente tem a divisão de países centrais e países periféricos. Né? Quando a gente fala periferia de algum lugar, é que está à margem, nas bordas, né? Então, países centrais são aqueles países que têm mais poder, mais influência, estão no centro, certo? E aqueles países que estão na periferia são aqueles países que vivem dependendo desses países do centro, né? São países que são, se vocês quiserem fazer a associação, do centro são desenvolvidos, da periferia são subdesenvolvidos. E a gente tem ali nisso tudo também os países semiperiféricos, né? Que é, por exemplo, o exemplo similar aos países emergentes, que nem o Brasil, que tem emprego de certa tecnologia, mas não são exportadores, e também níveis consideráveis de indústria. Essa é a semelhança. Então, se vocês ouvirem países centrais, são parecidos, são mesma coisa, enfim, né? Dá para a gente relacionar com países do norte e países desenvolvidos. Países periféricos são os países subdesenvolvidos ou países do sul. E os países semiperiféricos são os países em desenvolvimento ou emergentes.